Turma, na atividade 8, nos diz que em um quintal há galinhas e coelhos, e ao todo são 38 cabeças e 186 patas, e nos pergunta quantos animais há de cada espécie. Novamente, a dica que eu dou, você organiza as informações, cria uma estratégia, depois, através da álgebra, né, das relações que você vai construir com as letras, você valida aquilo que você pensou. Então, além de validar, você vai representar e depois validar. Não vá direto aos cálculos sem que faça sentido para você, pois isso pode ser muito prejudicial para o seu aprendizado. Aqui nós temos galinhas e coelhos. Eu vou representar o número de galinhas com G, o número de coelhos com C. E nesse conteúdo de equações, quando nós utilizamos para resolver determinadas situações, é comum a gente fazer um seguinte mecanismo: referir a um determinado objeto ou animal com base no outro. Olha só, eu posso afirmar que a quantidade de cabeça de galinha, ou seja, a quantidade de galinhas, imaginando que cada uma delas tenha uma cabeça apenas, né? Então, considerando que são 38 animais ao total, eu posso falar que a quantidade de galinhas seria 38 menos a quantidade de coelhos, ou seja, 38 menos C. Então, eu representei a quantidade de galinhas de uma outra maneira, com uma outra incógnita, com uma outra letra, que neste momento aqui nós ainda não podemos descobrir qual valor ela representa. Já os coelhos, nós podemos fazer a mesma coisa. Eu posso falar que a quantidade de cabeças de coelho é igual a 38 menos a quantidade de cabeças de galinha. Se eu pegar todas as cabeças de galinha, se eu pegar todas as cabeças de todos os animais, tirar as cabeças de galinha, vai sobrar as cabeças de coelho. Então, repara, eu reescrevi de uma maneira diferente com a outra incógnita. Aqui eu reescrevi C considerando a incógnita G, e aqui eu reescrevi G considerando a incógnita C. Isso é muito útil e isso acaba sendo um ponto principal, né, para que a gente possa resolver essa situação por meio de uma equação apenas. Já no segundo momento, a gente vai pensar nas patas das galinhas. Eu vou representar a pata da galinha como sendo 2 vezes G, porque cada uma tem duas patas, vezes a quantidade de galinhas. Então, eu posso falar que a quantidade de galinhas vezes duas patas vai me dar o número de patas das galinhas. Já, né? Já os coelhos, turma, desculpa aí que o áudio falhou, nós temos 4 vezes C. Por quê? O C não é a quantidade de coelhos? Então, se eu pegar a quantidade de coelhos e multiplicar por 4, eu vou ter o número de patas. E aí, antes de nós criarmos uma relação válida entre essas informações, eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso representar o 2G de uma maneira diferente. Ao invés de escrever 2 vezes a quantidade de galinhas com G, eu posso escrever duas patas vezes a quantidade de galinhas com 38 menos C. Da mesma maneira que eu posso reescrever a quantidade de coelhos vezes quatro patas. Aqui em cima e aqui embaixo, né, desses dois exemplos, eu estou escrevendo a mesma coisa de maneiras diferentes e com incógnitas diferentes. E isso vai ser muito útil, por quê? Quando eu achar uma relação válida, que são essas daqui que vem no enunciado, olha só, números de patas dos coelhos, mais o número, né, de patas das galinhas somados, eles resultam em 136. Então, eu vou escolher aqui uma das duas formas para representar o número de patas dos coelhos. Eu vou escolher o 4 vezes 38 menos G. Então, eu escolhi aqui, ó, 4 vezes 38 menos G. Isso significa o quê, pessoal? Número de coelhos vezes o número de patas. Então, sem problema nenhum. Mas, e aí eu quero o número de patas das galinhas. Pessoal, eu poderia escolher o 2G, né? Ou o 2 vezes 38 menos C. E é aí que entra a grande questão. Por que eu vou escolher o 2G? Porque quando eu escolho o 2G, a nossa equação passa a ter a mesma incógnita. Se eu escolho o 38 menos C, né, a representação desse jeito, não teriam duas incógnitas diferentes? E aí, para resolver com duas incógnitas diferentes, só um sistema de equação. Não dá para resolver
só com uma equação. Então, aqui nós já conseguimos. E aí, igualando ao 36, considerando que aqui nós precisamos aplicar a propriedade distributiva, 4 vezes 38, 4 vezes menos g, né? Mais 2g, 2 vezes g, igual a 36, fica tranquilo. Porque, né, resolvendo isso, você vai se deparar com aquela mesma configuração da equação na qual você tem apenas que manipular e encontrar o valor de um x, que no nosso caso é o valor de um g, ou seja, encontrar a quantidade de galinhas. 4 vezes 38, 152. 4, né, mais vezes menos, menos. 4 vezes g, 4g. 2 vezes g, 2g, igual a 36. Aqui, o 152, nós estamos somando, né, adicionando o 152 de um lado. A operação inversa é menos 152. Aqui nós temos menos g, menos 4g, mais 2g. Conservamos a parte literal dos termos, né, e somamos os coeficientes. Menos 4 mais 2 é menos 2, turma. Então, eu tenho menos 2g igual a menos 16. Porque aqui, dessa maneira, quando nós temos o número negativo maior do que o número positivo, a gente sabe que o resultado vai ser negativo e basta subtrair, né, os valores. 152 menos 136 é 16. Aqui, da mesma maneira, o 2 está multiplicando o g, o menos 2. Eu quero reescrever ele no segundo membro, né, e eu faço a operação inversa. O inverso de multiplicar é dividir. Então, eu reescrevi e encontrei o valor de 1g. 1g, ou seja, o número de galinhas é igual a menos 16 dividido por menos 2. Menos dividido por menos, mais 16 dividido por 2, 8. Então, eu encontrei que 1g é igual a 8. E o g não é o número de galinhas, então eu encontrei que eu tenho 8 galinhas. E aí, turma, para que a gente possa validar, olha só, 38 menos 8 não resulta em 30? Então, eu posso falar que o número, né, de coelhos seria 30. Com uma informação apenas, eu encontrei as duas que eu queria. Quantos animais há em cada espécie? Porém, nós podemos, lá em cima, aqui, ó, validar todas essas informações que nós fizemos. Por quê? 4 vezes C, ou seja, 4 vezes o número, né, de coelhos, porque eles têm 4 patas, mais 2 vezes G, que é o número de galinhas, ele tinha que dar 136. 4 vezes 30, que é o número que nós encontramos aqui, 120, não é? E 2 vezes 8, 16. 120 mais 16, 136. E aí você poderia se perguntar, nossa, mas e todas aquelas outras relações que foram criadas não servem de nada? Pessoal, eu escolhi, né, o número de patas aqui dos coelhos, eu escolhi essa. Mas a gente poderia fazer o contrário, olha só, número de patas das galinhas primeiro. E ao invés de eu pegar o 38 menos G, eu poderia pegar o 38 menos C. E depois o número de patas do coelho. Ao invés de pegar o 38 menos G, eu pegaria o 4C, né? Porque aí eu teria uma incógnita, a mesma incógnita, a incógnita C da nossa equação. No primeiro membro ficaria número de patas de galinhas mais número de patas de coelho, e essa é a habilidade que você tem que desenvolver, enxergar na equação, enxergar na expressão aqui algébrica, a relação que você criou. Uma mais outra é igual a 36. E aí, resolveríamos da mesma forma, propriedade distributiva, 2 vezes 38, 2 vezes menos C, mais 4 vezes C, é igual a 36. 2 vezes 38, pessoal, 76. Mais vezes menos, menos 2 vezes C, 2C. 4 vezes C, 4C é igual a 136. Aproveitando que a gente está fazendo o mesmo exercício, vocês já sabem, né, que a quantidade de coelhos é 30, a quantidade de galinhas é 8, lembra do outro método de resolver a equação. Se eu quero retirar o 76 daqui, eu retiro 76 dos dois lados. Menos 76 aqui, para que não perca o equilíbrio, menos 76 do outro lado também. Aqui vai zerar e vai ficar 2C, e aqui nós vamos subtrair. 136 menos 76, 60. Então, eu tenho que 2 vezes C, ou seja, 2C, é igual a 60, mas eu quero o valor de 1C apenas, então eu vou dividir por 2. Só que se eu dividir por 2 um lado, eu tenho que dividir o outro também. 2 dividido por 2, 1.
eu tenho que o valor de 1C é igual a 60 dividido por 2, 1C é igual a 30, assim como nós encontramos anteriormente. Se você ficar confuso pelo método de resolução, não se preocupe. É aquilo que eu sempre falo nos vídeos. Quanto mais formas diferentes você souber de encontrar a raiz da equação, melhor. Essa é uma forma, pessoal, que dá origem àquela outra que nós normalmente fazemos. Aqui eu encontrei o número, né, de coelhos, então eu preciso encontrar o número de galinhas. E aí eu faço o mesmo processo, porém, né, ao contrário do que nós fizemos antes. 38 menos 30, ou seja, o total de cabeças, o total de animais menos 30, vai resultar em 8. Nós temos então 30 coelhos e 8 galinhas. É exatamente o que nós encontramos da outra vez. E aí, para confirmar, nós podemos fazer o mesmo processo. 4, né, vezes a quantidade de galinha, 2, desculpa, vezes a quantidade de galinhas, mais 4 vezes a quantidade de coelhos. Teria que dar, né, a quantidade de patas, porque são 2 patas das galinhas e 4 dos coelhos. E aí, se você fizer os cálculos, vai ver que dá exatamente isso. 2 vezes 8 mais 4 vezes 30. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 30, 120. 120 mais 16, 16 mais 120, 136.